Você está cuidando da sua saúde física? Tem vontade de saber mais sobre a importância disso na sua vida? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem conta. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer aqui com a gente o Washington Cavalcante, professor de Educação Física e desenvolvedor do método Washington Cavalcante. Boa tarde, Washington, tudo bem? Boa tarde, Plácido. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. É uma honra, né? A gente acompanha o seu programa ali, vários profissionais da área de saúde. E hoje é a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais da importância da educação física, da importância da atividade física, né, no dia a dia, que hoje é fundamental, tá? Enfoque, né, total, depois da pandemia ainda, conseguiu consagrar e demonstrar a necessidade e as vantagens de estar com a vida ativa, sair do sedentarismo. E realmente quem está com a vida ativa, nós vemos um resultado muito, que foi assim, excepcional na recuperação na última pandemia que teve a Covid, realmente fora do comum. E hoje podemos explanar um pouquinho mais. Washington, como o tema aí do nosso programa hoje é a questão da atividade física com as questões respiratórias, né, as questões muito também nas crianças, não só no adulto, mas também para as crianças. O que você pode falar para o espectador que nos acompanha? Qual é a importância do trabalho físico, a importância de estar numa academia, de fazer alguma atividade física frente a essas avalanches aí de viroses, síndromes gripais com problemas respiratórios? Quando faz a atividade física, não somente na musculação, que na minha área que eu falei direto, né? Mas o que acontece? Seu corpo começa a produzir miocina. O que ela vai fazer no seu organismo? Ela é ligada automaticamente com o sistema endócrino, como também no processo de hipertrofia e também trabalha na questão inflamatória, onde nós vamos colocar em questão esse foco inflamatória. Por que isso? Quando você está fazendo uma atividade física, automaticamente se mantém o seu corpo em movimento e quem não faz atividade física tem uma probabilidade maior de já ter um processo inflamatório e esse processo inflamatório, através do sedentarismo, que fica sem fazer atividade física, normalmente tentam compensar com a forma imediata de prazer, que seria uma forma imediata na alimentação. E com esse processo inflamatório, quando vem já alguma pandemia ou mesmo mudança de clima, que vem essas doenças respiratórias, ela está mais propícia a isso. Então, ou seja, com a atividade física você melhora a parte sua cardiovascular, a parte pulmonar, a parte respiratória. Então, ajuda a combater possíveis vírus, bactérias que estão no ar, está de acordo, né, com todo mundo. Então, tipo assim, a pessoa que é sedentária, ela vai ter mais apetência para comer, então, seria isso também, né? Além disso. Pelo fato assim, como que ela está sedentária, ela normalmente não faz atividade física, ela sofre, está mais proposital, ela está inflamada. E vai buscar mais prazer na comida, né? E ela vai buscar algum escape. Qual seria esse escape? Esse escape na comida. Porque ela vai estar comendo, vai dar aquele prazer imediato. Isso vai gerar o quê? Mais retenção de calorias, ou seja, uma gordura. E quanto mais gordura você tiver, você vai estar numa atividade física, você não existe processo para ganhar massa magra e virar uma bola de neve negativa, onde você vai ganhar mais gordura, perder mais massa magra, vai ter menos disposição, vai ficar mais sedentário, a tendência até a depressão, ter ansiedade, uma bola de neve. E vai tentar compensar em alguma coisa. Tem muitos que fogem para o açúcar, né? Porque ele vai para o chocolate, uma coisa desse tipo, que vai liberar o quê? Aquele hormônio ali que vai, aquela sensação assim, de satisfação. Vai liberar até uma endorfina através de um açúcar na vida. Só que vai estar gerando algo totalmente negativo para ele. Eu acompanho o Washington já faz tempo, já fui aluno dele e vou tirar, até a minha família trata com ele, mas vou fazer umas perguntas para você, porque eu acompanho o teu trabalho faz muito tempo, através das redes sociais também, embora esteja errado, porque não devia estar acompanhando só através da rede social, devia estar fazendo, né? Acredito que depois de hoje retorna, hein? É verdade. Mas o que a gente vê hoje muito, e principalmente acho que a pandemia agudizou um processo que era crônico, né? O sedentarismo hoje tomou conta da maioria das pessoas.
E muitas vezes o que a gente vê problemas de doenças que poderiam ter sido evitadas, por exemplo, se a pessoa tivesse melhorado um pouco a atividade física, né? Então, por exemplo, a parte que gostaria que você falasse muito do que pode fazer tanto para uma pessoa da minha idade, e comparar uma pessoa da minha idade, um adolescente e uma pessoa já na terceira idade, a importância do exercício físico. A gente vê muito isso hoje ligado, né? Essas questões do exercício físico com, por exemplo, Alzheimer e todas as outras questões cardiovasculares também. Então, Plácio, antigamente, se você parar para analisar, tinha menos academia, certo? Mas o índice do percentual de gordura na população era menor. Hoje tem mais academia. E por que é essa controvérsia? Porque antigamente, você ia até um mercado, normalmente você ia a pé, você ia fazer uma caminhada, você optava, tinha menos elevadores e mais escada. Hoje a gente tenta fazer as coisas mais rápido possível. Às vezes vai no mercado, ao invés de ir a pé, vai com o carro, você tem um elevador, você pega um elevador, não utiliza. Então, ou seja, nós estamos mais propícios às coisas mais fáceis. Então, o que acontece? Isso indicia você a ter uma vida um pouquinho mais sedentária. E por que é importante a questão da atividade física para diversas patologias, como você estava falando, a questão do Alzheimer, a questão da hipertensão? Você fazendo atividade física, primeiro, você vai estar tendo um ganho de massa muscular, um ganho de massa magra. Quanto mais massa magra você tiver, mais gordura você utiliza como fonte de energia. Você fortalece a sua musculatura, evita lesões, trabalha a parte do cardio, que é cardiovascular do coração, ele vai trabalhar com mais facilidade para fazer qualquer tipo de atividade física. Hoje é necessário você ser, no mínimo, funcional. Muitas vezes nós olhamos nas redes sociais, quando um pai que está um pouquinho acima do peso, alguma coisa desse tipo, uma mãe, e vê um carrinho de criança escapando. Não sei se já chegou a ver esses vídeos. Uhum. A pessoa tem uma dificuldade em salvar a própria vida do filho. Como já apareceu filmagens reais e outra pessoa teve que salvar. Então, assim, há uma necessidade muito grande de a gente fazer uma atividade física para, no mínimo, ser funcional. Dentro delas, com a atividade física também, você consegue se libertar de muitos remédios. Antidepressivo, remédio para pressão alta, remédio para diabetes, que às vezes faz um tratamento só isso, que tudo isso pode ser resolvido, pelo menos amenizado, com a atividade física. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de diabetes, ele, com a possível doença, tem dificuldade em cicatrização, tem dificuldade em eliminar peso, ele fica limitado muito à sua alimentação. E você fazendo atividade física, você vai aumentar um gasto energético, com essa alimentação já não vai ser tão privada para ser feita. Ele vai ajudar no ganho de massa magra, ele vai estar conseguindo, com a quantidade de massa magra, que é até uma reserva de proteína, que no caso de uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, o nosso corpo, quando fazer uma recuperação, ele pega uma reserva de proteína para poder fazer essa recuperação pós-cirúrgica. Isso é interessante, hein? Ou até... Você falou tudo, que muitas pessoas ficam na cama do hospital, se acabam depois. Se acabam. Daí porque não tinha reserva. Aí você vê lá, que você, poxa, ele ficou lá, ficou atrofiado, perdeu bastante massa magra e tal. Isso, ele ainda com pouca massa magra, além de perder muita massa magra e correr o risco de ficar atrofiado, ele diminui a chance de um combate a uma possível infecção que ele possa ter no organismo. Então, para você ver o nível da atividade física, quanto é importante. Até na recuperação pós-cirúrgica também. Então, assim, um dos fatores grandes que não tem como fugir de uma atividade física, sair do sedentarismo. E que nem você tinha perguntado sobre a questão de diferenças de idade. Hoje, a maioria das crianças, e isso assim é estudo comprovado, elas estão com a tendência a estar acima do peso e até com obesidade. Hoje que nós tratamos várias crianças a partir de 8 anos, nós estamos atendendo lá e tem um resultado fantástico. Por quê? Existia um mito que se fazer musculação atrapalhava na questão do crescimento. Comprovado que não. As articulações das crianças, elas estão em formação ainda. Então elas ficam, se ela não tiver uma proteção, que essa proteção é feita pelo músculo, pela massa muscular, é uma simples brincadeira. Não pega, pular, correr, eles ficam propícios a se machucar. Muitas vezes os pais colocam a criança no futebol, no handebol, no voleibol, mas a musculatura dele ainda não está fortalecida para fazer uma atividade desse tipo. Então o risco de lesão aumenta. E ele fazendo uma atividade física,
O que ele vai ajudar? Vai fortalecer a musculatura dele, como se fosse realmente um capacete, um colete à prova de bala, evitando esse tipo de lesão. E quem inicia uma atividade física desde pequeno, isso já não se torna uma só atividade, se torna um novo estilo de vida, que automaticamente da infância vai estar levando para a sua juventude para adulto. Muitas vezes nós notamos também que às vezes, principalmente, vou dar um exemplo, né? No trabalho onde fica muito tempo sentado, apresentando muita coisa, às vezes você fica incomodado com a dor na lombar, uma dor tal. Às vezes uma simples forma de sentar, a sua lombar fica fraca, não está fortalecida e você começa a sobrecarregar. Então a sua falta de atividade física que você poderia estar fazendo para o seu bem-estar também começa a atrapalhar na sua vida funcional no trabalho, na sua vida funcional no dia a dia, de dirigir, poder fazer uma viagem com a família, a musculatura está enfraquecida e você não conseguir chegar numa cidade sem outra sem sentir alguma dor. Então hoje a atividade física, e eu falo para você, especialmente a musculação, é muito importante, até para realizar as outras atividades físicas. Então hoje, faz assim, qual atividade física é primordial para criança, jovem, adulto, idoso? A musculação, desde que seja acompanhado com um profissional formado e qualificado para essa área. Porque assim, é um faca dois gumes. Se for fazer de maneira errada, o risco de lesão é alto, mas de maneira correta é preventiva e garante o quê? Que você chegar a uma certa idade, você continue sendo independente. Porque essa falta de atividade física aqui vai se tornar você dependente para tomar um banho, para poder ir no banheiro, para se locomover, devido à falta de massa magra. E em cima do que você está falando, você falou que tem um trabalho em cima de crianças e adolescentes ali né? Me chamou a atenção porque eu falo, isso de certa forma é importante, porque além de você melhorar o cardiorrespiratório de uma criança e crescer um adulto melhor, eu trabalho muito com respiração, então eu sou muito preocupado com isso, você melhorar nesse aporte, então você vai prevenir várias questões de doença também em criança, porque hoje as crianças toda hora é uma virose, uma síndrome gripal, né? Então até em crianças também você vai ter uma melhoria do sistema imunológico? Não, com certeza, além do sistema imunológico, a capacidade dele respiratória. Ele já vai ajudar o quê? Trabalhar a parte muscular, que tanto os músculos intercostais, diafragma, peitoral vai ajudar a trabalhar, vai proteger a parte pulmonar também, vai melhorar a capacidade dele de VO2, de absorção de oxigênio, quanto também para eliminação de óxido. Então, ou seja, ele vai estar trabalhando no geral, não só a parte muscular, desenvolvimento, estrutura dele, a parte óssea também, que a partir do momento que você faz a atividade física, esse impacto que está fazendo já fortalece também a parte óssea da criança, que normalmente está em formação. Sim. Então ele desenvolve como um todo. E até do pai levar um filho para fazer uma atividade física, já estimula a família a fazer uma atividade física. E se parar para analisar, nos tempos de hoje, fazer uma atividade em conjunto, em família, é outra coisa, é outra habilidade. Até para fazer um marido e a mulher junto, é um tempo a mais para tirar junto, um tempo que nessa correria que a gente passa, você pode tirar até ir até uma academia, até ir a um espaço fazer uma caminhada, para você poder tanto ter esse momento com a sua família, mas um momento de qualidade e saúde. Você falou uma coisa, eu vou falar aqui uma coisa que eu tenho certeza que vão tacar pedra em mim. Mas em cima do que você está falando, eu acho muito mais saudável, dependendo da idade que levar uma criança ou um adolescente para estar na academia, do que fazer natação, que é o que muitos pais colocam, porque fazendo natação estimula a respiração bucal. E isso gera outros problemas. E lá com você, fazendo isso, vai coordenar muito a questão do cardiorrespiratório, né? Sim, mas o que acontece? A parte da natação, desde antigamente vinha aqui, assim, a natação era o principal para a parte respiratória, para bronquite, asma, desse tipo, como que ia ser feito. É porque a academia antigamente, a musculação, era vista só como que era aqueles atletas fisiculturistas. Vou fazer um break aqui, ó. Vou cortar ele aqui agora, você vai continuar e presta atenção, ele já vai voltar aqui. Agora você vai para o YouTube, vai lá no link da bio, vai para o YouTube que a gente vai continuar lá, tá? A entrevista continua e ainda tem coisas interessantes sobre esse método que você pode aplicar. Fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é
Abra sua conta no Sicredi. Ó, eu cortei ele, mas ele vai continuar aqui. Vamos lá, então ia antes para natação, agora vai para academia. Porque o que acontecia? Antes da academia, a pessoa tinha uma visão que era só treino, fisiculturista, aquele pessoal que era para levantar peso, ninguém enferrujado, uma regatinha ali aparecendo ali e tal, hormônio e tal, o pessoal falava que era anabolizante, e essa era a visão da academia. Ninguém olhava a academia e via que não é uma questão de saúde. Não via que você poderia estar trabalhando, resolvendo várias patologias. E até eu brinco, né? Porque assim, o pessoal fala assim, poxa, Washington, você está trabalhando na área da saúde, tem os médicos que tem na área da saúde. Sim, a maioria dos médicos eles já vão curar verificar qual é o problema e fazer qual que é uma doença. Nós trabalhamos na área preventiva. Isso. Se você fazer realmente, levar a sério a atividade física, você vai evitar várias patologias. Então você não vai ter nem que desenvolver, isso não vai acontecer. Então, ou seja, essa visão, antigamente tinha a mesma coisa da gestante. Gestante antigamente era o quê? Só vai para hidro. Só vai para hidro, vai fazer hidro. Normalmente porque passava. Não existiam tantos profissionais qualificados para estar acompanhando na gestação. Os médicos passavam algo que era menos arriscado, desde que colocava assim, numa média só. Porque eu não poderia falar quem tinha condições de contratar um profissional, se existia um profissional qualificado para estar acompanhando, colocava numa aula de hidro que ela ficava dentro da água ali sem impacto, só movimentando. Porém, que dali só movimentar um pouco, mas não tinha nada o que era necessário. Que hoje, até uma gestante para fazer uma área fazendo musculação, tive mesmo uma aluna que ela treinou até na quarta, na quinta ela teve o bebê. Um mês depois ela voltou a retornar treinando muito bem. Quando faz atividade física, acontece as microlesões no músculo, o corpo produz cálcio e potássio ajuda na formação do bebê. A pele dela recupera com mais facilidade, na gestação ela já perde massa magra, então, ou seja, fazendo a musculação em si, ela consegue manter ou até aumentar, mas não chega a perder, então a recuperação é muito boa. E para a questão da gestacional, então são todos o quê? Estão evoluindo, verificando, cada vez tem profissionais mais qualificados, está mais acessível, né, e mais fluente para a pessoa ver na mídia, procurar. Hoje você tem um banco de informação, ver quem são os profissionais qualificados, o que está sendo feito. E saímos daquele mito. Gestante fazia só hidro, para trabalho respiratório, somente natação. Então hoje eu falo, como eu falei antes, a musculação hoje é uma base que serve para todas as outras modalidades e que ajuda e é preventivo. Não, é importante, porque assim, eu vou chamar a atenção aqui. Você falou uma coisa, assim, hoje, mas tem que buscar um profissional qualificado, porque às vezes aquele profissional que não se atualiza, de repente ele pode causar um dano, né? Então por isso que aí que está a vantagem da rede social. A pessoa pesquisar quem é o profissional que tem aptidão para essas áreas, desde uma criança ou um adolescente. Não estou menosprezando os outros profissionais, mas é porque eu já vi coisas erradas. Então a gente não pode, né, achar que todos vão estar fazendo, porque tem que ter um aprimoramento nisso. Até porque uma das coisas que eu te elogio muito, e a gente ficou amigo por conta disso, é o tanto que você estuda para tudo isso, né? E eu acho que isso é importante. Numa criança, numa grávida, num idoso, tem que entender muito do cardio, para de repente o cara empacota lá, né, fazendo um exercício, né? Se o cara não tem esse conhecimento. Por isso que eu acho que é importante, né, de ter esse conhecimento. E não só a questão de pesquisar o profissional, como vocês verificarem também a qualificação, a formação, o credenciamento dele, que é real ou não. No caso dos profissionais de educação física é o CREF. E o CREF ele tem vários sistemas que só com o nome você já vê que é credenciado. E além disso, você analisar também provas vivas. Ver o trabalho nas redes sociais é muito bom, porque você acompanha e tudo que é bom hoje, né, a rede social consegue transmitir. Então por isso você vai ter que selecionar bem, olhar e realmente pegar essas referências. No caso, como você falou, eu falei da questão de gestante, de idoso, não só a parte respiratória, como a parte de cardio, a parte mecânica, motora dele também, saber qual a limitação que cada um tem e trabalhar de forma individualizada, né? Porque às vezes a gente tem até aqueles pensamentos assim, a criança ela tem mais mobilidade, mas ela pode machucar uma articulação. Ou um pouquinho adulto consegue pegar mais peso e o idoso tem que ter aquele cuidado. Hoje, com a questão da qualidade de vida e o cuidado, tem muitos idosos que fazem atividade física com a qualidade de excelência que novos que não fazem.
Então, no meu público mesmo, no grupo que tem lá, eu tenho pessoas de crianças, adultos, né, gestantes, idosos, com várias patologias diferentes, todos eles trabalhados de acordo com as suas particularidades e suas necessidades, e assim, comprovando a diferença da atividade física, realmente fazendo a diferença na vida deles e na vida dos familiares deles, porque queira ou não queira, se a gente não quiser cuidar da nossa saúde através da atividade física por nós temos a obrigação de fazer isso pela nossa família. Se a gente cuidar da nossa saúde, nós vamos proteger eles e conduzir eles. Se a gente não cuidar da nossa saúde, nós vamos ser algo que eles vão ter que carregar. Algo que vai atrapalhar a rotina deles, a vida deles. Algo que nós vamos se tornar um problema em vez de solução. Isso é a chamada para mim. Então, assim, né? Eu tenho um amigo meu que ele sempre me orientava, falava assim, Washington, olha o que você fala quando você respira, olha os seus dentes. Vamos fazer atividade física. E assim, pessoal, eu vou entregar aqui o Plácido, quando começou a treinar conosco, ele foi com o filho dele. Foi verdade. E, rapaz, eu coloquei eles até para postar corrida lá na parte de cima. E aquele momento não era só de atividade física. Eu olhava assim, cara, que momento gostoso de pai e filho. É verdade. E eu posso falar daqui, a sua melhora foi muito. Eu lembro quando você mandava você fazer uma escada, você começava a subir, você parava para respirar, cuidava, fazia, seu filho ficava apreensivo, né? E depois, a evolução de vocês, a do seu filho, que você levou ele e depois se tornou um hábito, né, muito bom. A Janaína, sua esposa, está lá, firme e forte, né, fazendo. Então, assim, eu falo assim, a atividade física hoje, além de cuidar, pode ser um momento em família, um momento em saúde. E assim, cuida da sua saúde para você não ser um empecilho. Desculpa falar a palavra. Mas é verdade. Mas é real. Se você não estiver conseguindo fazer a sua condução própria, alguém vai ter que levar você. Se você não conseguir agachar, levantar para ir no banheiro, alguém vai ter que fazer por você. A idade vai chegar. E é difícil fazer atividade física. Isso eu acho que é o pior, né? Alguém tem que fazer por você. Você perder a sua liberdade. É difícil tirar um tempo fazer atividade física? É difícil, né? Você chegar, fazer, às vezes tirar um tempo, fazer um exercício que de início você não gosta? Mas também é difícil você perder a sua locomoção, é difícil você ter que ficar esperando por alguém fazer algo por você, é difícil você estar num leito de hospital. E aí você vai escolher qual das dificuldades você vai querer para você. E é que nem a parte espiritual, né? A gente tem que sair da zona de conforto para criar algo diferente na vida, né? Correto. Então, assim, nós estamos fazendo um bate-papo aqui que muitos de vocês, com certeza, se colocar na consciência, vocês vão ver que poderiam estar fazendo. Pode começar por pequenos hábitos. Pequenos hábitos. Aproveitando que a gente está chegando no final, duas coisas que eu queria que você fizesse, não te interrompendo, mas é porque ele fala bem, então a entrevista vai andando, né? Mas duas coisas importantes. Dicas que você pode dar para as pessoas para estimular. Aqui a gente vai colocar as suas redes sociais para as pessoas acompanharem e ver como que é esse trabalho. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, porque acho que poucas pessoas sabem, você tem um sistema de trabalho diferente, né? O seu método diferente. Eu queria que você falasse também, junto com tudo isso, para todo mundo, como que é esse método, porque eu sei que é um método individualizado, né? Eu fui lá até por uma questão cardíaca, por isso que eu procurei você. Então é interessante para quem está assistindo, além de ter essas dicas, você mostrar como que esse método individualizado, porque você tem uma equipe, na verdade, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe que trabalha para ele, junto com ele, onde dá todo esse aporte para os pacientes, para os clientes. E é interessante as pessoas entenderem o que é esse método, tá? Quando eu comecei estava atendendo o trânsito e ter um método, eu atendia das 6 da manhã à meia-noite, com todos os horários cheios, quando iniciou a pandemia. Depois, com a pandemia, fui reduzindo o horário. E minha agenda, graças a Deus, sempre era lotada. Resultado do trabalho, do que estava entregando. E eu pedi a Deus mesmo. Pedi a Deus para verificar com a possibilidade que poderia aumentar meu trabalho com qualidade. É onde que surgiu o método de treinamento personalizado, o Washington Cavalcante. Eu tenho uma equipe que são com estagiários, acadêmicos de educação física. A minha primeira estagiária foi a minha esposa, Mariana Cavalcante, que hoje ela é formada
linda, maravilhosa, mãe de 2 princesas, a Débora e a Luna. E qual foi a necessidade? Eu precisava arranjar uma forma de poder entregar meus conhecimentos, fazer a diferença na vida das pessoas sem perder o padrão de qualidade. E, além disso, gerar mais oportunidade para outros acadêmicos de educação física conhecer esse trabalho e realmente fazer a diferença na vida das pessoas através da educação física. E eu desenvolvi esse projeto, fui atrás do CREF, que é o Conselho de Educação Física, para conversar, é do dono da academia onde eu estava atuando para ver como começar. E aí surgiu esse projeto. Como que é esse projeto? Eu trabalho com treinamento personalizado. Então, atendo um aluno por vez. Então, eu tinha necessidade de ampliar. Então, abrir essa vaga para acadêmicos de educação física, onde para eles virem trabalhar, tem uma análise de currículo, é feito um treinamento com eles, de parte teórica e parte prática, e depois, após isso, eles acompanham os meus alunos. Como? Eu monto o treino, supervisiono, eles acompanham só na execução, na qualidade de execução, adaptando algo por particularidade do aluno, sobre minha supervisão, e estimulando o aluno a sempre entregar o melhor dele, comparando ele com ele mesmo. Hoje nós somos uma equipe que nós atendemos em torno de 8 pessoas por hora. Tem um planejamento que, já conversando com as equipes de estágio, que eu pretendo chegar a 50 estagiários, para poder ter uma média de pelo menos de 30 alunos atendidos por hora, para realmente mudar a vida deles. Porque acontece, um trabalho individualizado é muito importante. Por exemplo, como você falou mesmo, você foi lá para a questão cardiovascular. Às vezes você vai treinar numa academia, é um professor para 5, 6, 10, 20, 30 alunos. Por mais que ele queira atender você, ele não consegue entregar especificamente. Então, ou seja, eu atendo um aluno por vez, eu vou estudar o caso do aluno, eu vou verificar quais são, se tem alguma patologia, qual o objetivo, quantas vezes na semana ele vai treinar, a rotina dele de vida, como que é o processo de alimentação dele, se está fazendo acompanhamento nutricional, eu vou conversar com esse nutricionista, se tem acompanhamento médico, pegar informações com esse médico, com seus laudos, e montar uma planilha direcionada para ele. E esse método fez com que eu conseguisse desenvolver esses mesmos cuidados, esse mesmo objetivo, para mais pessoas ao mesmo tempo e com o mesmo padrão de qualidade e ainda oferecendo um valor financeiro mais acessível com a minha equipe, sem perder o padrão de qualidade. Hoje o método de treinamento personalizado do Washington Cavalcante já está sendo como exemplo em várias faculdades aqui de Mato Grosso do Sul. Recebemos um acadêmico de Dourados, da Universidade da Grande Dourados, no qual o professor dele citou o projeto, que nós fomos pioneiros, não existia. Tinha estagiários, mas para academia. Normalmente, mas estagiário para personal não existia ainda, por um pequeno motivo, porque normalmente o personal não conseguia ainda, preencher todos os seus horários. E eu falo que essa aí foi resposta de oração. Que quando eu pedi, Deus colocou no coração, houve vários obstáculos, tudo que é novo, as pessoas se assustam. Quando você apresenta um trabalho de qualidade, outras pessoas também, em vez de acompanhar, modelar e fazer, eles começam o quê? A criticar. Mas primeiro eles criticam, depois eles observam, depois eles querem estar junto, estar acompanhando. Só que quem vai na primeira água sempre bebe água mais limpa. E graças a Deus nós temos um público com um resultado muito bom, como você falou mesmo, na rede social, já passar o merchan, o Washington Cavalcante, pode olhar no Instagram, nós temos um destaque de evoluções antes e depois, vários casos, tem um destaque sobre gestante, idoso, dicas de treino, nós temos, as pessoas até falam assim, Washington, eu também tenho consultoria online, eu atendo mais de 6 países, eu iniciei também com teleatendimento, treinamento personalizado por videochamada, tem alunos na Austrália, tem aluno em Portugal, tem aluno nos Estados Unidos, tem alunos, até uma aluna nossa, que é a Josi, está participando de uma competição lá no deserto do Saara, 252 quilômetros. Então, assim, ela é secretária de Rio Verde, de Esporte, Cultura e Lazer. Eu atendo ela por videochamada também, um trabalho muito bom de resultado, onde eu atendo em outras cidades, em outros países, utilizando fone de ouvido, câmeras e tudo, mas do mesmo padrão de qualidade. Então, assim, foi um projeto que veio de Deus, veio para que realmente, e Deus está sustentando e mantendo eles. Então, é um trabalho assim de qualidade realmente, que hoje eu posso falar, que é um trabalho da educação física, realmente a empresa da minha família, mas é algo que eu posso falar que é meu campo missionário.
Amém. onde eu posso trabalhar na qualidade da saúde. Normalmente você tem aquele tempo com o aluno. Muitas vezes você vira um ouvinte para aquele momento que ele está fazendo ali, ele vem ali, conversa, e você pode ir parado na palavra de Deus, dar um conselho, fazer alguma coisa desse tipo, e cuidar do templo dele, que é o principal, templo do Espírito Santo. Amém. Isso é bíblico, você tem que cuidar do seu templo. E eu falo, corpo é emprestado. Uma hora você vai ter que devolver o carro, igual o carro alugado. É isso mesmo. Tem que ver como que você vai devolver e vai prestar conta com Deus. Então, assim, falando novamente, o método é esse do personalizado Ótica Cavalcante, totalmente diferenciado, de alto padrão de qualidade. Eu desafio você, né, a mudar seus hábitos, trocar, ir no mercado, começar a ir no mercado, Isso, que é vai perto. dar essas dicas aí. Você, em vez de ir de carro, que eu já fiz isso, né, é você ir de a pé até no mercado. É lógico, cuidando dos seus horários, segurança e tudo. A oportunidade que você tiver, se não tiver nenhuma patologia nem nada, em vez de pegar um elevador, pegar uma escada, reunir, olhar qual que é uma academia perto de você, perto do seu serviço e tirar um tempo para você. Você, primeiramente, você tem que cuidar de você para você poder cuidar das outras pessoas. É igual na questão do avião. No caso de pânico, é a máscara de gás. Tá você e seu filho. Se você colocar no seu filho primeiro, a tendência é você desmaiar e não conseguir salvar ele. Você tem que colocar em você, se salvar, porque dá tempo de você colocar no seu filho e salvar os dois. É a mesma coisa. Tem que cuidar da sua saúde. Tem que cuidar de você, para você poder estar orientando a sua família. E eu falo isso, sou pai de 2 princesas e realmente minha jornada é bem corrida, mas o principal de poder me cuidar da minha saúde, fazer tudo, é minhas princesas, minha esposa. Porque Deus nos concedeu, mas a gente tem que cuidar delas e para isso precisa de saúde, tem que estar funcional também. Então, assim, eu desafio você, a partir de hoje, está assistindo isso aí, faça algo diferente. Faz um pouquinho a cada dia e você vai verificar que no final do mês foi uma grande evolução. E com isso vai se tornar um hábito, um novo estilo de vida. E você não vai querer mais estar naquele eu anterior, estar naquele corpo anterior, naquela, como se falar assim, naquela escassez de saúde. Literalmente, naquela dificuldade. Porque normalmente você só sente isso quando vai vestir uma roupa, vai ter que dar uma corridinha, correr pegar um ônibus, correr da show para entrar no carro, aí você fala, caraca, não deu. Na hora que chega o dia dos pais, você vai ter que participar de uma competição com seus pais, dia das mães, quando você vai ter que pegar um bebê no colo, você que é mãe, não fez uma atividade física durante a gestação, faz depois, vai ajudar a sua lombar, vai ajudar você a recuperar a sua massa magra, que a mulher tem um risco de ter osteoporose mais do que o homem, porque ela perde massa magra em toda a menstruação, amamentação, formação da criança, e os fatores que homem e mulher têm, estresse, ansiedade, má alimentação. Então, ou seja, é necessário fazer atividade física. Washington, quero demais agradecer a tua presença aqui, de coração. Essa entrevista já devia ter acontecido antes para a gente puxar a orelha de muitos e para muitos, né? Mas como eu falei, nós vamos colocar as redes sociais aqui e lá tem, né, as dicas, né? Tem muita coisa interessante. Eu acho que é interessante para quem está assistindo sair da zona de conforto, do conformismo, porque essas pegadinhas que você deu aí são coisas do dia a dia que a gente não percebe o quanto é importante uma atividade física. Isso, e A gente não percebe. eu vou falar para vocês, vocês que acompanham o Plácido aí, nós já vamos deixar aqui afirmado, vocês vão olhar nos stories dele, que a partir da semana que vem, o Plácido, vamos, né, Plácido? E aí? A partir da semana que vem? Vamos sim. Então vocês vão acompanhar, um desafio para o Plácido. A partir da semana que vem vocês vão ver no store, ele já acompanhando a sua atividade física. Pessoal, guarda essa entrevista, grava e vai lá nas redes sociais dele, que vale a pena você começar a dar um start de mudança de vida para você chegar numa idade diferente, não ter que depender dos outros para viver, porque eu acho que isso deve ser o pior. Realmente, quando eu vejo alguém chegando lá na academia, sendo orientado, amparado por outra pessoa, é difícil. É difícil. E eu já vi isso, o pai fazendo pelo filho. O pai se cuidando e o filho não, pela troca de idade. E filho levando o pai, levando mãe. Então, assim, não espere isso acontecer com você. O momento é agora e está na hora de fazer. Tem que virar a chave. Não tem que esperar outra pandemia para poder querer mudar de vida. Quando chegou a pandemia, deu um caos. Então, não vou mudar de vida e tal.
Aí passa a pandemia, todo mundo começa a ir no sedentarismo novamente. Aí depois vai esperar vir a nova onda? Não muda agora. A sua hora é agora. Obrigado que você ficou até aqui. Curte, compartilha e manda isso adiante para a gente salvar mais vidas. D1Notícias.com, a notícia no seu celular.